Fala aí, galera antenada, aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento aqui no digital. E é isso aí, pessoal. Ontem eu falei para vocês, mostrei aí, com dados, com informações sobre os resultados, que a gente atinge, a gente vem atingindo aí ao longo desse tempo todo que a gente vem se dedicando. E aí a pergunta é a seguinte: pô, Lelão, mas desses 28 milhões que você faturou aí para os seus parceiros, com as equipes que você constituiu, que você fez parte, nossa, mas e aí, você não ficou nem com 1 milhãozinho? Pessoal, existe uma coisa chamada curva de aprendizado. Então, perceba comigo o quão mais simples e quão mais estratégico foi a minha entrada no marketing digital. Imagina, pessoal, se eu tivesse que desde o começo ter trabalhado sozinho, Ou seja, dependendo somente do meu conhecimento, da minha expertise, dependendo somente do meu tempo dedicado ao trabalho, jamais eu teria conseguido esses resultados. Eu consegui esses resultados trabalhando, e operando com contas e produzindo materiais para terceiros. E olha só, pessoal, quero trazer aqui exatamente o contexto desse podcast, tá? E também trazer um pouco sobre as informações que eu tinha, a experiência que eu tive no mundo offline. Então perceba que quando eu trabalhei no offline, eu trabalhava como um gerente geral, de uma empresa, uma grande empresa prestadora de serviço. E não para menos. Por que eu era gerente geral da empresa? Porque a gente percebeu, não somente eu, mas toda a nossa equipe da empresa, a diretoria da empresa, o corpo diretivo, enfim, todos os gerentes, a gente começou a perceber que eu tinha uma facilidade muito maior do que os próprios diretores da empresa para tratar de assuntos que não eram diretamente ligados a mim. Ou seja, vamos supor, eu quero dar um exemplo bem claro para vocês. Vamos imaginar que o cliente ele contratou um serviço, um determinado serviço, e por alguma razão ele não quis mais pagar aquele serviço. Então, quando um dos diretores, em sua maioria eles eram proprietários também dessa empresa, eles iam tratar desses assuntos, eles sabiam que estava diretamente ligado com o problema deles. Ou seja, se eles não conseguissem reverter aquilo, eles teriam uma baixa no faturamento deles, E aí, o nervosismo deles em tentar resolver aquilo acabava atrapalhando, Por quê? Porque eles estavam ligados diretamente com aquilo. Agora, quando eu, como gerente geral, ia lá resolver esse problema, eu tinha tanto mais tranquilidade quanto mais flexibilidade para lidar com aquilo. Por quê? Porque o problema não era meu, o problema era da empresa. Se o cliente deixasse de pagar, para mim era indiferente. No final do mês o meu salário estava lá. Olha só. Então, eu sendo um gestor geral da empresa, eu não tinha essa preocupação direta. Claro, eu tinha preocupação em reverter aquele assunto, Mas eu tinha tranquilidade, porque o problema não era diretamente meu. Vocês estão entendendo? E da mesma forma aqui no digital, de forma estratégica, eu entrei, eu comecei a trabalhar com o nosso time como um gestor. Por quê? Também porque eu percebi que eu teria mais flexibilidade, mais tranquilidade e mais clareza para resolver os assuntos que não eram ligados diretamente a mim. Olha só, pessoal. E com isso, eu
conseguir trazer resultados e o melhor de tudo, aprender. Eu venho aprendendo muito. Por isso, pessoal, que o tema do podcast de hoje é: sozinho você alcança seus objetivos, mas acompanhado a gente vai muito além, muito além. Então eu quero convidar você que tem interesse em trabalhar com marketing digital, que não tenha nenhuma experiência, não tenha nenhum vínculo, esteja aí pensando que você está trabalhando sozinho. Então vamos entender que a gente hoje faz parte de alguns grupos com interesses em comuns. Esse grupo do Papo Digital é um grupo de interesse em comum. Todos aqui estão interessados em ter resultados no marketing digital. Então você pode perceber que todas essas pessoas, né, que estão nesses grupos do Papo Digital, da Mindset Digital, têm um interesse em comum com o seu. Então o que a gente precisa fazer? Um bom network. Conhecer as habilidades dos nossos colegas, conhecer o potencial em determinada área e conhecimento, obviamente, de determinados colegas e constituir uma equipe onde você não vai trabalhar sozinho e a responsabilidade desse trabalho não estará ligada diretamente a você, onde você pode e deve errar. E uma coisa que eu quero trazer aqui também para vocês, aproveitar. Todos os processos que a gente opera, eles são passíveis de erros, mas a gente está sempre atento, principalmente aos erros que a gente comete, para que a gente possa reverter e levar uma qualidade melhor para os nossos clientes. Então a gente aprende muito mais com os nossos erros, mas é muito mais simples a gente errar com a responsabilidade do outro. Olha só, não estou dizendo para que você não tenha responsabilidade, muito pelo contrário, para que você assuma verdadeiramente o que te compete dentro de uma determinada equipe e faça isso com o máximo de excelência que você puder. Mas você vai ter sempre a tranquilidade de, olha, se eu não conseguir resolver, nossa, eu não vou perder meu dia, eu não vou perder minha vida. Por quê? Porque o problema, ele não é diretamente seu. Ah, Leilão, mas eu estou sozinho, eu quero entrar no marketing digital sozinho, fazer as coisas acontecer tudo sozinho. Pessoal, é impossível, é impossível. A gente tem conhecido aí que o marketing digital ele é permeado de inúmeros conhecimentos adjacentes. Então é impossível você saber de tudo, né? É mais fácil você se especializar em algo e trabalhar com muito afinco, né? Sobre aquilo que você está se especializando, tá certo? Então olha só, galera, fica antenado, continua ligada, que amanhã tem mais Papo Digital. Até lá!